Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Primeiramente, aí, desculpa aí pelo atraso no vídeo aí do pós-jogo do Corinthians e Argentino Júnior, né? Infelizmente, a gente não teve muito tempo pra gravar antes do jogo e, pô, essa quinta-feira? Hoje é quinta? Quinta-feira aí foi maluca aí no Corinthians, aconteceu muita coisa, né? Que pelo menos deveria durar cerca de 2 ou 3 dias, mas aconteceu muito rapidamente, né? Eu vou fazer aqui um briefing aí, tá? Uma análise bem prévia aqui no Loucos do Bando sobre a partida de Corinthians e Argentino Júnior. E aí eu reforço para vocês darem uma passadinha no canal do Filipinho da Fel, que eu vou falar com mais passo a passo lá do jogo, beleza? Dessa vez vai ficar um pouco ao contrário os vídeos, né? Geralmente eu faço mais um pocket lá e faço um completão aqui no Loucos do Bando, mas como tem muitos outros assuntos e por incrível que pareça, Corinthians e Argentino Júnior está um pouco ultrapassado já esse tema, passado 24 horas do ocorrido, né? Do crime aí. Então vou fazer esse tipo de corte aqui nesse vídeo, tá? Até pra gente não ficar atrasado com os temas do canal aqui e também pra gente também debater, beleza? Mas nos comentários aí, vocês fiquem abertos aí a comentar sobre quaisquer dos temas que eu vou apontar aqui no vídeo, firmeza? Falando primeiro do jogo, tá? Vamos iniciar pelo... Vamos começar pelo começo, né? Cara, antes um desabafo sobre esse jogo. Eu não sei se você corintiano se identifica comigo, mas... Cara, eu já vi o Corinthians cair no Paulistão várias vezes, né? Ir mal no Campeonato Brasileiro, perder para os seus rivais, tá ligado? Cair na Copa do Brasil. E, enfim, tudo isso, todas essas eliminações, tudo que pode acontecer de ruim nessas competições e contra os adversários é simplesmente completamente diferente do que acontece de Corinthians em Libertadores, cara. É tipo um filme de terror pro corintiano, sabe? Teve uma parte que foi boa na nossa história dessa competição, que foi 2012. Em 2013 também, só que por outros motivos a gente acabou sendo eliminado. Mas todas as outras, tá ligado? Tem sempre um final trágico, sabe? É um eterno filme de terror em looping, tá ligado, mano? E o desenho é sempre igual, sabe? Por exemplo, voltando pro início aqui dessa narrativa, né? O Corinthians, pô, já viu o Corinthians bundão, tá ligado? Frouxo, relaxado, né? Enfim, não motivado. Já vi times ruins do Corinthians sendo eliminados nessas outras competições que não são Libertadores, tá ligado? São diversos motivos, sabe? Às vezes encontram a pedra no sapato como não vencer no Morumbi há um tempo, e eu coloco totalmente na condição de estar sendo um time frouxo, tá ligado? E venceu agora esse ano. Contra o Palmeiras, o Corinthians historicamente tem dificuldade contra o Palmeiras, mas nem sempre o Corinthians joga mal, sabe? Parece que é um azar que tem com o Palmeiras, né? Essa pedra no sapato. Mas em Libertadores acontece um negócio assim completamente diferente, sabe? Que só acontece na Libertadores e mais especificamente com esses times do Rio Prata, tá ligado? Da América do Sul, tipo Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina. Especialmente esses, tá ligado? O Corinthians, ele acaba sentindo a partida de uma maneira que, cara, não tem explicação exatamente, sabe? O jogo simplesmente fica muito difícil pro Corinthians e o Corinthians simplesmente se desespera na partida de uma forma que não precisava, tá ligado? Contra adversários que são infinitamente inferiores ao Corinthians, tá ligado? Não é de agora, sabe? Não é com esse elenco específico, são com vários elencos, são várias histórias, tá ligado? Que aconteceram da mesma forma. E acaba sendo sempre sendo em casa, sabe? O trecho final, né? E dessa vez foi até um pouco mais, como é que eu posso dizer? Deu até uma acelerada no processo da história, porque geralmente a gente acaba encontrando esse fato, né, no mata-mata. Dessa vez o destino calhou, né, de nos oferecer esse estilo de jogo, né, do Corinthians, né, o famigerado Corinthians e Libertadores perdendo a cabeça e desesperando o torcedor, né. Chegou na segunda rodada da fase de grupos contra o Argentino Júnior. Não é o fim do mundo, não, a gente não tá eliminado da Copa Libertadores. Foi sim um resultado terrível, foi uma apresentação patética, mas pô, foi só 1-0, cara, mas pra quem viu o jogo, tava com aquela adrenalina ali de que tava dando muito ruim, tá ligado? Corinthians mal taticamente em campo, né? O Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, na lateral direita Fagner, a dupla de zagueiros Balbuena e Gil, na lateral esquerda o Fábio Santos, dupla de volantes Cantillo e Fausto, dupla de meio-campistas Juliano e Matheus Araújo e dupla de atacantes Roger Guedes
e Yuri Alberto, né? O famoso 4-4-2 do Fernando Lázaro aí, né? Dessa vez quem jogou na posição do Renato foi o Matheus Araújo. E novidades aí no time foi a inserção do Cantillo, que vinha entrando bem nas partidas, e a inserção do Balbuena no lugar do Bruno Mendes, né? Segundo o Lázaro, para ter superioridade de altura, né? Que o time do Argentino Júnior é um time baixinho. Enfim, o Corinthians deu totalmente... A ideia de jogo deu totalmente errado na partida, tá? O Corinthians fez uma partida péssima. O Argentino Júnior é uma equipe muito organizada, é realmente uma equipe boa, eles têm total mérito na vitória deles. O meu problema foi com a falta de tudo com a falta de tudo do Corinthians no jogo, tá ligado? O Corinthians taticamente não existiu. O gol do Argentino Júnior, assim, eu fiquei com vontade de quebrar a televisão, tá ligado? Nossa, que desespero, cara. Os caras tocando e passando, e aí, tipo, o Fagner tá dando um combate na intermediária, aí ele faz aquele movimento assim, vou tentar cobrir os dois, não cobri nenhum, foi mal família. E aí o Balbuena sai da área pra cobrir o Fagner, né? Aí o Gil tem que cobrir o outro maluco que tá passando. Aí o Fábio Santos não tá cobrindo ninguém, os volantes voltando devagar, tá ligado? Desesperador, esse é o gol de cabeça do Argentino Júnior. E aí o Corinthians se desesperou, sabe? O Corinthians até tentou uma jogada ou outra ali no primeiro tempo, ali um pouquinho mais decente, sabe? Quando bota a bola no chão, trabalha um pouquinho. Não foi um negócio tão elaborado, sabe? Foi um negócio que o Corinthians fez durante o ano todo já, com o Renato, sem Renato. Mas ontem mesmo, f- contra o Cruzeiro, acabou sendo uma prévia, sabe? Quando eu até fiz um vídeo aqui e falei, pô, se o Corinthians tivesse pegado um time um pouquinho melhor do que o Cruzeiro não é muita coisa, era um pouco melhor, o Corinthians sofreria gol. E sofreu. O Argentino Júnior é um time melhor que o time do Cruzeiro. Uma equipe muito bem treinada, uma equipe com uma ideia de jogo. Parece muito estilo do Diniz, né? Vem tocando. É uma equipe treinada pelo Gabriel Milito, né? Ex-zagueiro do Barcelona. Então tem uma rapaziada que foi treinada pelo Pep Guardiola, né? Que tenta fazer o cruyffismo, né? O jogo posicional, né? Tem uma série de discípulos do Guardiola. Tem o Kompany no Burnley, né? Tem o Arteta indo bem no Arsenal. Você tem o Xavi no Barcelona, Gabriel Milito aí fazendo escola na Argentina, né? Então tem uma rapaziada aí que segue esse jogo do Guardiola, né? O Diniz, ele faz um híbrido disso aí também, né? Os caras saem tocando lá de trás. E o Corinthians é aquele problema que a gente já conhece, né? Um rombo no meio do campo, é um negócio assim que faz um tempo já que acontece, entra técnico, sai técnico, tem esse problema. Você coloca dois volantes, o meio campo não existe de criação. Você coloca um volante, defensivamente o Corinthians para de existir também. É muito complexo. O Corinthians precisa achar uma dupla de volantes que faça as duas coisas bem, que defenda e produza bem, sabe? Eu não entendo que seja apenas a falta do Renato Augusto nesse time. Eu me recuso a achar que um time que tem um elenco ok, não é um super elenco, mas não é um elenco ruim, é um elenco envelhecido, tudo bem, mas não é um elenco ruim. E assim, com o Renato Augusto você projeta vencer grandes jogos, você projeta até brigar por algum tipo de título durante o ano, mas sem o Renato Augusto eu me recuso a dizer que o time é horrível, sabe? No papel não é, cara, só que se comporta como. Não é que o Corinthians ele cai tecnicamente em relação ao Renato Augusto, o Corinthians não existe, sabe? É um negócio assim que você fica tipo enojado vendo ali. Parece que ninguém treinou, parece que não tem nenhum tipo de plano de jogo, tá ligado? O negócio é desesperador, fora o efeito Libertadores que eu falei, né, cara? Então, porra. Enfim, no segundo tempo aí o Corinthians até brigou, tentou até o final, vários cruzamentos na área. Não teve assim alguma defesa espetacular do goleiro do Argentino Júnior e eles tiveram vários contra-ataques para matar o jogo, na qual eles não aproveitaram. Mas o Argentino Júnior praticamente deu tudo certo para eles no jogo, tudo que eles planejaram deu certo. O Corinthians não sabe marcar alto, quando sobe deixa um espaço. O Argentino Júnior vai tocando bola e vai criando suas oportunidades, né? No segundo tempo abusaram da catimba. O Corinthians caiu na catimba ali, enfim. E eu queria tentar outro fato aí importante no jogo, que é o famigerado Miguel do Fagner, cara. Eu gosto muito do Fagner, vocês sabem disso, né? Tenho diversas camisas com o nome dele. É um ídolo corintiano aí, um dos principais ídolos do Corinthians nos últimos anos, né? Fora que ele é muito bom tecnicamente, o Fagner, né? Enfim, defensivamente também ajuda bastante, né? Só que é impressionante como o Fagner em grandes jogos, quando o Corinthians não está bem ou o Corinthians está perdendo, ele sempre sente a coxa, né? Ali no setor ali do Miguel, né?
É impressionante, eu já vi ele fazendo isso no Morumbi, já vi ele fazendo isso na Barra Funda, quando o Corinthians tá perdendo ou tá caminhando pra dar merda, ele sempre sente, assim, misteriosamente nos jogos e volta no próximo, né? Eu não sei se ele fica com medo de ser expulso, que ele vai perder a cabeça, ele já conhece já o feitio dele, mas você pode ver, acontece isso invariavelmente com o passar das decisões no Corinthians do ano, né? Isso aí eu já vi algumas vezes, então você vê que repete o padrão e você vê que tipo de padrão que segue, né? Enfim, isso aí me chateou bastante. Após o jogo, né? Após a derrota do Corinthians aí pro Argentino Júnior, a torcida ficou puta no estádio, né? Com toda razão. O Corinthians não jogou nada nessa partida contra o Argentino Júnior. Foi uma apresentação decadente, vexaminosa. E o que o pessoal ficou esperando e pedindo foi a demissão do Fernando Lázaro. E, cara, eu vou falar por mim, tá? Eu tava achando o trabalho do Fernando Lázaro até o Campeonato Paulista, mesmo com a eliminação contra o Ituano, eu tinha achado de razoável, interessante a bom, sabe? Não vi nada de errado assim, tá ligado? Com os objetivos que ele tinha ali no começo do ano, ele foi mais competitivo em clássicos em relação ao Vitor Pereira. Conseguiu encontrar sim uma forma de jogar diferente do que o pessoal apontava que não tinha encontrado. Tinha sim, era o 4-4-2, Renato Augusto protegido da marcação dos adversários. Funcionou diversas vezes, mas o Fernando Lázaro não teve competência, não teve tempo para solucionar o problema do Corinthians em jogar sem Renato Augusto, né? E quando ficou sem Renato Augusto nessa volta dessa nova pré-temporada após a eliminação do Ituano, o Corinthians fez uma partida ridícula no Belém do Pará contra o Remo, jogou mal contra o Cruzeiro mesmo com a vitória, e fez outra partida patética contra o Argentino Júnior aí, na última quarta-feira pela Copa Libertadores, né? Tinha jogado relativamente bem contra o Liverpool do Uruguai, enfim, mas parecia que tava cozinhando o galo aí, né? Que aconteceu alguma coisa com o Lázaro e ele acabou sendo demitido no começo da tarde aí dessa última quinta-feira, após a derrota pro Argentino Júnior. Parece que ele vai continuar no Corinthians, não se sabe ainda exatamente aonde. E também foi demitida a comissão técnica que o Corinthians trouxe para esse ano, que desde o início eu tinha achado uma porcaria de ideia da diretoria, né? O que um cara que veio do Taubaté poderia contribuir para o Corinthians, tá ligado, mano? Tipo assim, independente se você foi enganado ou não pelo Vitor Pereira, você perde uma comissão técnica grande e profissional, europeia, em uma temporada e pega uns caras tipo do Taubaté, como esse Luciano Dias, tá ligado? O outro foi o Thiago Largue, que o maluco era treinador, aí depois virou treinador do Sub-20, agora foi rebaixado a auxiliar, tá ligado, mano? E o Lázaro, que, de verdade, pra mim é o menor dos problemas, cara. Eu gostei do trabalho do Lázaro até quando deu, sabe, mano? O Corinthians tentou viver aí uma história da Cinderela de novo aí com o Carille, tentou repetir isso no Silvinho agora com o Lázaro, e a gente vê que foi uma situação muito atípica com o Fábio Carille, né, cara? Não vai se repetir sempre, né? Enfim, mas curta passagem do Lázaro, porém eu avalio que não foi tão péssimo assim, tá ligado? O final foi triste, né? Mas ele tinha encontrado bons momentos com a equipe. Mas a comissão técnica em nenhum momento eu aprovei, sabe? Eu não tinha gostado da colocação do Lázaro como técnico, achei que foi um puta downgrade do ano passado para esse. Mas com o passar do tempo eu até achei bom as decisões dele, mas você sabia que uma hora ia chegar o tempos de crise, né? E técnicos sem o estofo, né? Sem algum título ali para manter ele, aqui no Brasil é queimado na hora, né? Torrado ali, é fritado, né? E aí, né, no final da tarde, o Corinthians comunicou a demissão do Fernando Lázaro, como eu disse, da comissão técnica, e anunciou o Cuca, né, cara? Pegou todo mundo de surpresa aí, o Cuca tava livre do mercado há um tempo, já depois que foi demitido do Atlético Mineiro, né? Mas eu pensei que o Corinthians ia trazer outro tipo de técnico, tá ligado? Foi muito se falado no Tite, né? Obviamente é o nome que vem na cabeça, acabou de sair da seleção brasileira, né? Mas ele já tinha dito que não treinaria nenhum clube brasileiro em 2023. Parece que ele quer ingressar no mercado europeu. E aí você vê outros nomes no mercado, né? Eu tava até conversando com os moleques loucos do bando aqui, com o Léo, com o Wesley. Me parecia o nome mais Corinthians ali, o Roger Machado, né? Que o Corinthians já tentou outras vezes, é de uma escola gaúcha mais defensiva. E eu pensei que o Corinthians ia tentar voltar às suas origens ali, trazer um cara desse tipo, né? Mas não surpreendeu trazendo o Cuca.
tá tendo toda essa polêmica, essa rejeição da fiel torcida, né, pelo técnico Cuca aí, principalmente pelos crimes que ele cometeu no passado aí, né, que ele até dá uma entrevista explicando o que aconteceu para Marília Ruiz há um tempo atrás, mas é muito dúbio a história, tem várias formas de ver aquela história, não vou falar aqui para, sei lá, não pegar mal aqui no vídeo aqui do tema, mas se quiserem procurar aí se vocês não estiverem sabendo da história, né, foi um crime cometido por ele e é totalmente diferente das ideologias do Corinthians, né, cara? As pautas sociais que o Corinthians prega aí durante os anos, né? Não fez sentido a contratação, sabe? Não faz. Por mais que o cara esteja. Como é que eu posso dizer? Seja um cara livre, né? Que talvez tenha pagado o que deveria pagar eticamente. E também, assim, pensando no Corinthians mesmo, a imagem do Corinthians, os questionamentos que levantam, eu não acredito que sejam comercialmente legais para o Corinthians trazer um cara desse. Ou seja, o Corinthians não precisava se submeter a isso para trazer o Cuca, né, cara? Mas tá feito, né? Vamos ver se vai ter algum tipo de repercussão. Tá marcada a entrevista coletiva do técnico Cuca ainda para sexta-feira. E ele já deve comandar a equipe do Corinthians contra o Goiás na Serrinha, né? No próximo fim de semana aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Enfim, falando do lado técnico, né? Colocando em segundo plano, mas falando também. Cara, desde que o Corinthians voltou da Série B, né, que teve toda essa grande reestruturação do time, né, chegando até o topo do mundo, vencendo o Mundial, né, essa grande história que o Corinthians performou aí na última década, né, em si, o Corinthians ele tinha seguido alguns padrões, tá ligado? E foi sempre uma coisa que eu achei legal, sabe, no Corinthians, mano, tipo, o Corinthians teve a sua escola ali de técnicos defensivos, né, muito sim, como é que eu posso dizer, sendo baseado, né, tendo inspiração em trabalhos como o do São Paulo ali, que teve um ótimo momento com o Muricy, né, antes ele com o Autuori e com... Foi o próprio Cuca, se eu não me engano, né, que teve uma base defensiva muito boa, né, enfim, paciência com os trabalhos duradouros, né, manutenção de elencos, contratações acertadas, né, que culminaram para os caras diversos títulos, né, até eles chegarem nessa grande crise e seca que eles vivem, né. E o Corinthians, muito parecido com isso, se organizou, né, se estruturou, pensou a longo prazo nos seus projetos e teve como carro-chefe essa defesa forte que teve passagens do Mano, teve passagens do próprio Tite, né? Depois teve teve momentos ali teve um momento muito bom com o Carille também, mas bebendo essa água, né, da defesa forte, de um time que erra pouco. E além disso, o Corinthians foi bebendo de outras águas, né? Como ideias autorais, né? Como a oportunidade para o Carille, que deu muito certo, depois a oportunidade para o Silvinho, que deu muito errado, agora a oportunidade para o Lázaro, que também deu bastante errado, né? E o Corinthians tinha algumas convicções que só o Corinthians entendia, nem a torcida entendia, né? De trazer tipo uns técnicos nada a ver, tá ligado? Tipo o Jair Ventura, sabe? Que ninguém pediu. O Cristóvão Borges, o próprio Oswaldo, né, que foi importante no Corinthians há muito tempo atrás, mas que estava em declínio. Enfim, o próprio Osmar Loz, né, que era da faixa, né, de ideias autorais do Corinthians. Mas ultimamente o Corinthians ele tem feito umas coisas muito... Como é que eu posso dizer? Sabe, muito brasileirão, tá ligado, mano? Que nem o Mancini é um técnico brasileirão, embora eu tenha achado um bom trabalho dele no Corinthians até. O Vitor Pereira foi uma ideia aí de surfar na onda, tava todo mundo trazendo português, o Corinthians pensou, vou trazer meu português também, né? E agora o Cuca assim, por mais que ele seja identificado talvez com o Palmeiras, talvez com o Atlético Mineiro, quando eu lembro do Cuca, assim, eu não consigo lembrar ele em algum time. Pra mim ele é um técnico de brasileirão, tá ligado, mano? Tipo o Mancini, tipo o Dorival, sabe? Tá sempre jogando ali no Campeonato Brasileiro. Eu pensei que o Corinthians tinha passado dessa fase, sabe? De trazer esses caras que todos os times trazem e se frustram em algum momento. Por algum motivo eu achava especial o Corinthians não fazer isso, tá ligado? Isso me frustra um pouco. Enfim, vamos ver o que o Cuca faz, né? O Cuca tem alguns problemas, né? Ele é um cara que não fica em trabalhos longevos, ele sempre pede pra sair depois de 6 meses, né? Mas é considerado um bom técnico em cenário brasileiro. As bolas paradas dele tem muita repercussão nas partidas, né? O famoso Cuca Ball. Eu lembro que no Palmeiras
16 que ele foi campeão lá. Foi 16. Depois da reestruturação lá da Crefisa e tudo mais, né? O Palmeiras fazia muito gols de bola parada, eu lembro muito disso. Tinha uns gols de escanteio, né? O Palmeiras continua forte até hoje com gols de bola parada, né? Mas eu lembro que essa história começou muito com o Cuca, né? Enfim, ele é um cara que às vezes faz umas pardalzices. Eu lembro dele colocando o Hever pra ser centroavante no Atlético Mineiro em uma situação aí. Então se preparem para eventualmente o Gil fazer uma dupla ali com o Yuri Alberto, né? E vamos ver. O lado positivo é que ele fechou só até o final do ano. De repente, se o Tite estiver disponível ainda, o Corinthians poderia iniciar 2024 com o Tite, né? Torcendo aí para que talvez o Cuca faça um bom trabalho, né? Mas mesmo assim já passando por um move on, um projeto mais futuro, trazendo o principal técnico da sua história, que é o técnico Tite, né? Enfim, é uma quinta-feira meio chateante, né? Assim que você fica chateado, tá ligado? Com a derrota do Corinthians. Uma troca de técnico sempre você tem que digerir um pouco, né? Esperar um pouco para ter uma opinião formada sobre, né? Mas enfim, talvez o Corinthians tivesse ficado preocupado com uma eventual eliminação na Copa do Brasil. O Corinthians não estava performando nessas 2 últimas partidas, parecendo que poderia dar o troco no Remo na partida de volta em Itaquera, que vai acontecer na quarta que vem. Então talvez a diretoria tentou se antecipar e tentar fazer com que não aconteça, né, uma tragédia na Copa do Brasil contra o Remo, né? Enfim. Porém, eu lembro que o Cuca tem uma mística, né? Que ele joga 7 jogos mal, né? Perde 7 jogos para ele então arrumar o time, né? Eu lembro que até a pessoa ficou sacaneando, né? Que o Galo, quando recontrata o Cuca para pegar o Palmeiras na semi ou as quartas de final, não sei, da Libertadores 2022, o Atlético fez o timing errado, né? Ele trouxe em 5 jogos, né? O 5º jogo ia ser contra o Palmeiras e precisava de um pouquinho mais pro time melhorar. Enfim, isso aí é mitologia do brasileiro ali, né, de quem vê futebol. Mas enfim, vamos ver como é que o Cuca se sai no Corinthians, né? Enfim, pessoal, se vocês discordam de alguma coisa que eu disse, concordam, querem comentar sobre o Cuca, sobre o Lázaro, sobre a partida, façam o que vocês bem entenderem. Gostaria muito da opinião de vocês aí no canal dos Loucos do Bando, né? Enfim, a ideia era fazer, se pudesse ter tido tempo para fazer antes, era para fazer um jogo do Argentinos, um vídeo sobre o Cuca, um vídeo sobre o Lázaro, mas acabou que as notícias foram tudo correndo uma em cima da outra. Agora ficou esse videozão aqui, um pós-jogo, pós-jogo, né? Se quiserem saber mais do jogo, eu aconselho vocês a passarem no canal Filipinho da Fiel, que eu vou fazer um vídeo somente de Argentinos e Corinthians aí, o que eu achei da partida, firmeza? Bom, dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!